século XIX e no início do século XX, as nações industrializadas da Europa e da América do Norte passaram por um processo de expansão financeira e territorial que foi chamado de imperialismo. Em virtude desse processo de expansão e da grande concorrência, essas nações precisavam defender seus interesses, suas fronteiras e suas áreas de influência. Para isso, empregavam grande parte de seus orçamentos públicos na fabricação de armamentos, na manutenção de exércitos e na produção de novas técnicas de guerra. No entanto, apesar das fortes tensões diplomáticas, a Europa nesse período não vivia nenhuma guerra. Assim dizemos que essa foi uma época de paz armada. A Inglaterra e a França foram os primeiros países a se lançar na corrida imperialista e no final do século XX já dominavam a maior parte das terras do globo. Dessa forma, os outros países encontraram muitas dificuldades em conseguir suas fatias na divisão do mundo. Foi o que aconteceu com a Alemanha, que após a sua unificação em 1810, iniciou um acelerado processo de industrialização. No entanto, apesar de seu grande desenvolvimento industrial e financeiro, a Alemanha não conseguiu conquistar grandes domínios sobre a África e a Ásia. Mas, na tentativa de expandir seus territórios coloniais, entrou em conflito com outras nações, principalmente com a Inglaterra e com a França. Além disso, a Alemanha, em seu processo de unificação, havia ocupado a Alsácia-Lorena, território muito rico em carvão e minério de ferro que pertencia à França. A França não aceitava o fato de ter perdido um de seus territórios mais ricos. Dessa forma, a França e a Inglaterra não possuíam relações políticas muito amigáveis com a Alemanha. Para se proteger frente à Inglaterra e à França, a Alemanha fez e desfez uma série de acordos de defesa mútua com outros países europeus. O mais importante desses acordos foi a formação da Tríplice Aliança, com a união da Alemanha, da Itália e do Império Austro-Húngaro. Preocupadas com o fortalecimento da Alemanha na Europa, a Inglaterra, a França e a Rússia formaram em 1907 a Tríplice Entente, comprometendo-se à defesa mútua no caso de uma ofensiva alemã. Os conflitos entre essas nações foram agravados quando a Sérvia, um pequeno país ao norte da Península Balcânica, reivindicou um território que tinha sido ocupado pela Áustria em 1908. As tensões aumentaram ainda mais no ano de 1914, quando o herdeiro do trono austríaco, Francisco Ferdinando, foi assassinado. O governo da Áustria responsabilizou a Sérvia pelo assassinato. A Áustria, apoiada pela Alemanha, declarou guerra à Sérvia, invadindo seu território e bombardeando sua capital. A partir de junho de 1914, todas as alianças começaram a entrar em ação. Em poucos dias, quase toda a Europa estava envolvida em uma grande guerra. A Rússia, aliada da Sérvia, declarou guerra à Áustria. A Alemanha, aliada da Áustria, declarou guerra à Rússia e à França. A Alemanha, para atingir a França, invadiu a Bélgica. Por isso, a Inglaterra, aliada da França e da Rússia, declarou guerra à Alemanha. O conflito logo se alastrou. O Japão também declarou guerra à Alemanha. A Turquia, temendo um avanço de seus vizinhos russos, aliou-se à Alemanha. A Itália se manteve fora da guerra até 1915, quando declarou guerra à Tríplice Aliança, seus antigos aliados. A guerra durou de 1914 a 1918. No início, os alemães foram vitoriosos em diversas batalhas e avançaram sobre os países da Entente, tanto em direção à França como em direção à Rússia, pois tinham maior poderio militar. Mas logo estabeleceu-se um equilíbrio de forças entre os exércitos que ficavam muito tempo entrincheirados, sem grandes avanços e conquistas territoriais, tendo, porém, grandes perdas humanas. No início de 1918, a Rússia, que passava por uma profunda revolução interna, assinou a paz com a Alemanha e se retirou da guerra. A Romênia fez o mesmo. Sem a Rússia na guerra,
a Alemanha concentrou seus exércitos na frente ocidental, ameaçando as fronteiras da França. No mesmo ano, os Estados Unidos aliaram-se à Entente, entrando na guerra do lado da França e da Inglaterra. Os Estados Unidos passaram a financiar diretamente a indústria bélica franco-inglesa e enviaram exércitos e uma grande quantidade de armamentos para a Europa. Com o apoio norte-americano, a Entente começou a ganhar a guerra. Nesse período, as tropas austro-germânicas tentaram sua última ofensiva usando as mais modernas armas e invenções de guerra da época: tanques, aviões, granadas, gases venenosos e outros. Mas logo foram obrigados a recuar com a contraofensiva da Entente, agora apoiada pelos Estados Unidos. No final de 1918, os países em guerra eram, de um lado, os aliados: Alemanha, Áustria, Hungria e Turquia. De outro lado, a Entente: Sérvia, França, Bélgica, Inglaterra, Japão, Itália, Portugal, Estados Unidos, Grécia, Panamá, Cuba, Guatemala, Haiti e Brasil. A Entente, apoiada por quase todo o mundo, foi conquistando inúmeras vitórias, até que os alemães ficaram sozinhos na guerra. Sentindo a derrota próxima, o exército alemão se opôs ao seu imperador Guilherme II, culpando-o pela guerra. O imperador abdicou ao trono e foi proclamada a República. 2 dias depois, a Alemanha se rendeu, assinando o armistício. Era 11 de novembro de 1918, fim da Primeira Grande Guerra Mundial. No final da guerra, a Alemanha atravessava uma grave crise econômica e política. Além disso, considerada pelos vencedores como a grande responsável pela guerra, a Alemanha foi obrigada a entregar todos os seus armamentos, aviões e navios militares, a indenizar os outros países por suas perdas, a repartir as suas colônias na África e na Ásia entre a Inglaterra e a França e foi impedida de produzir novos armamentos. Com o final da guerra, a Europa teve sua divisão política bastante modificada. De 1919 a 1921, as nações vencedoras estabeleceram uma nova divisão, onde vários países anexaram novos territórios e novos países se formaram. A Grande Guerra resultou em grandes perdas para toda a Europa. Em quase 5 anos, cerca de 15 milhões de pessoas de várias nacionalidades foram mortas. Toda a população da Europa estava moral e fisicamente destruída. Muitas áreas do continente viraram ruínas ou desertos. Os países da Entente, apesar de vitoriosos, ficaram muito endividados e economicamente arrasados. A indústria precisava se reorganizar. A produção agrícola foi praticamente desativada. A crise econômica e social gerou desemprego, altas taxas de inflação e muitos movimentos de protesto de trabalhadores. Mas a guerra também trouxe benefícios para alguns países. Os Estados Unidos, por exemplo, desenvolveram muito sua indústria e, com a ausência da concorrência europeia, puderam conquistar grande parte dos mercados da América Latina e da Ásia. Além disso, no final da guerra, os Estados Unidos eram o maior credor da Europa. Afinal, a vitória da Entente foi financiada pelo capital norte-americano. A partir da Grande Guerra de 1914 a 1918, a Europa, que durante 5 séculos impôs sua dominação sobre quase todo o mundo, cedia seu lugar para os Estados Unidos da América do Norte.